vamos conversar sobre o laser como um todo. E aí, gente, só para começar aqui, então, adivinhem, a minha pulseirinha aqui, adivinha aqui, enquanto a gente estiver em live, eu vou fazer o meu ILIB. Afinal de contas, a gente está trabalhando bastante, a gente está forçando bastante aí, então nada melhor do que a gente se cuidar, né? Então, tô aqui já com a minha pulseira em posição, tô aqui com o meu laser em posição. Vamos fazer aqui 30 minutinhos de ILIB, o tempo que a gente vai conversar. O ILIB dá essa facilidade, né, da gente poder fazer mais coisas além de fazer a própria técnica, né? Então, a gente vai conversar aqui sobre ILIB. Oi Marília, seja bem-vinda. Doutora Lu, seja bem-vinda também. Doutor André, sejam muito bem-vindos. E o ILIB é muito legal por causa disso. A gente tem a possibilidade de fazer outros procedimentos ou outras coisas associadas à técnica que eu estou usando aqui para desestressar, para antioxidar, para eu poder melhorar um pouco a qualidade de sono, para poder melhorar um pouco a fluidez do meu sangue, enfim, tudo que a gente pode somar, a gente vai usar, né, para conseguir ter resultado. Gente, vamos lá então, vamos conversar sobre ILIB. O que eu gostaria muito, ó, se você tiver alguma dúvida enquanto a gente estiver conversando, vem falar comigo aqui, escreve aqui pra gente poder conversar, eu paro, a gente conversa, pra gente poder seguir sobre isso, beleza? Gente, o que é ILIB? Vamos começar do começo. ILIB é uma sigla para uma frase em inglês, para um tratamento em inglês que chama Intravascular Laser Irradiation of Blood, ou a irradiação do sangue com laser, né? E por que isso surgiu? Da onde que vem o ILIB? Por que a técnica ILIB ela é tão difundida, ou ela está se difundindo tanto, né? E aqui no Brasil a gente faz o ILIB modificado. Lá em 1970, mais ou menos na década ali de 80, os russos eles começaram a perceber que grande parte dos atletas eles não conseguiam ter um rendimento adequado em esportes de alto rendimento, né? Porque o sangue deles estava no limite, o sangue deles estava estressado, o sangue deles estava muito oxidado, né? E eles começaram a desenvolver uma técnica onde eles colocavam um catéter nos atletas, tiravam o sangue desse atleta, passavam por uma máquina que a gente conseguia fazer a aplicação de um laser, tá? Naquela época o laser era um pouco maior que esse, era um laser do tamanho de um quarto, ele tinha aí 4 por 5 metros e mais uns 2 metros de altura. E eles faziam uma filtragem, uma aplicação de laser nesse sangue e devolviam esse sangue, né? Isso era feito com todo o sangue do corpo. Esse sangue era devolvido para o atleta totalmente sem oxidação. E aí você tinha um atleta que oxigenava melhor a musculatura, que demorava mais para cansar, um atleta que tinha um melhor rendimento. As pesquisas foram evoluindo a partir de então. Hoje, isso é em alguns esportes, aliás, na maioria dos esportes, o ILIB, ele é, quando feito com catéter, ele é considerado um doping, porque se sabe que você ganha muita vantagem fazendo processos invasivos dessa forma, colocando um catéter ou colocando uma fibra ótica dentro de uma artéria, dentro de uma veia. Teve um clube de handball na Romênia ou na Polônia, não estou lembrado agora, eu sei que tinha até jogadora brasileira lá e que foi punido porque todo mundo fazia ILIB, todo mundo fazia o ILIB, elas tinham um rendimento melhor, um dos médicos falou e a agência responsável lá excluiu esse clube de competição, entrou com penas pesadas porque era um tipo de doping, tá? Hoje, aliás, de 2000 para cá, no Brasil, vocês sabem que o Brasil ele é referência em laser terapia, né? No mundo. Então a parte de pesquisa no Brasil ela é muito forte. O Brasil tem centros de pesquisa na área de laser muito avançados. E o Brasil também dita tendência nessa área de laser terapia, né? E aí começou-se a desenvolver aparelhos com potências maiores e o que se percebeu é que a gente conseguia fazer a laser terapia no sangue sem eu precisar de uma agulha, né? Que o laser ele entrega aí com 100 mW laser suficiente que consegue atravessar a pele, chegar na artéria radial e irradiar o sangue que está passando ali. Então, em 30 minutos, quase todo o sangue do meu corpo passa por aqui. E aí o que vai acontecer? O meu sangue que está estressado, que está oxidado, que está cansado, ele vai ser
quando ele tem interação com o laser vermelho, ele vai ter justamente a eliminação de radicais livres no meu corpo através da produção de uma enzima que eu vou chegar lá e já vou contar para vocês, tá? Então a gente na odontologia, gente, sejam muito bem-vindos, doutora Ana, doutora Priscila, doutor Ricardo, doutora Adriana, todo mundo que está chegando aí. Eu estou conversando sobre ILIB, a gente está dando a introdução na laser terapia, né, na parte de ILIB. E a gente na odontologia, a gente usa muito o ILIB em quê? Né? Qual que é a indicação? A gente usa muito ILIB principalmente nos protocolos de rejuvenescimento, antioxidação, nos protocolos detox, tá? E em alguns casos de intercorrências de harmonização orofacial, por exemplo, a gente usa muito a laser terapia sistêmica. Por quê? Porque a gente sabe que tem uma série de vantagens da laser terapia sistêmica que vão me ajudar a contornar algumas situações super importantes, tá? Mas onde a coisa começa? A coisa começa justamente no processo de estresse, onde a gente faz o quê? O aumento de radicais livres circulantes no meu sangue. O que os radicais livres eles fazem, né? O oxigênio ele ganha na verdade ele perde um dos elétrons, ele oxida, e esse oxigênio faltando um elétron, ele fica roubando elétrons de outras moléculas para ele se equilibrar. Quando ele se equilibra, ele danifica uma outra molécula. Então ele vai desequilibrando todo um sistema que depende de equilíbrio, que trabalha o tempo todo para ficar em equilíbrio, e que aí, se a gente não cuida, e aí se a gente não combate esses radicais livres, a gente vai ter problemas, tá? Radical livre em excesso, fala doutor Luiz, seja muito bem-vindo, doutora Roseni, sejam muito bem-vindos, viu? O que radical livre em excesso faz no meu corpo? Destrói telomerase. O que a telomerase faz? Ela é uma enzima responsável por controlar a redução do telômero, que é aquela parte do finzinho do DNA que dita para uma célula nossa, quando é que ela está velha para ela morrer, né? Então nossas células elas têm uma sinalização específica para, conforme a gente for envelhecendo, ela entrar em apoptose e ela morrer para formar uma célula nova, tá? Se a gente tem radical livre em excesso no corpo, a gente vai envelhecer mais rápido, porque esse radical livre destruindo a telomerase vai desorganizar esse controle do telômero e a gente vai ter problemas de envelhecimento, tá? Quando a gente tem radical livre em excesso, o nosso corpo ele inflama, tá? Ele começa a combater toda essa parte de oxidação que está brigando com outras moléculas, ele começa a brigar com isso para tentar equilibrar. Então, normalmente, quando a gente está num processo de estresse, num processo de exposição à poluição, a muita radiação do sol, o que faz? O nosso corpo ele desequilibra muito, produz muito radical livre e dessa forma o nosso corpo ele começa a sofrer. E aí eu começo a sofrer muito mais com doenças inflamatórias crônicas, doenças respiratórias, eu começo a sofrer com diabetes, né? A gente tem, por causa de radical livre em excesso, destruição de células produtoras de insulina. Então eu vou ter um desequilíbrio na minha glicemia. Eu preciso, então, combater para não desenvolver um diabetes que é causado por causa de radical livre, que não tem um fundo tão biológico, mas sim um fundo aí por causa de um estresse, por causa de algum outro problema. Doenças cardíacas, hipertensão, tudo isso acontece por causa de estresse, por causa de radical livre, por causa de desequilíbrio. E a gente, com essa maravilha aqui, então, o que a gente faz? A gente sabe que no nosso corpo a gente tem antioxidantes endógenos, a gente consome antioxidantes, então vitamina E, vitamina C são antioxidantes muito potentes que vão me ajudar a equilibrar, a remover esses radicais livres do meu corpo. Polifenóis, beta-carotenos também me ajudam muito no processo de antioxidação. E endogenamente, ou dentro do nosso corpo, a superóxido de dismutase é uma enzima que faz justamente um equilíbrio e uma remoção desses radicais livres que são sempre circulantes no nosso corpo, para que haja um equilíbrio, beleza? Então, ao mesmo tempo que a gente está estressando e oxidando, a gente tem, através da alimentação e através de substâncias e enzimas endógenas, a gente consegue equilibrar justamente o quanto de radical livre eu tenho no meu organismo. Por quê? Gente, tudo em excesso faz mal, tá? Então, sempre que a gente tem algo em excesso, principalmente radical livre, eu estou dormindo mal,
eu estou limitando a produção de uma série de hormônios e aí eu não vou ter serotonina, eu não vou produzir direito essa sinalização hormonal, eu vou ter um sofrimento muito grande que é possível de ser tratado. Porque hoje a gente fala tanto de procedimentos e alimentos antioxidantes? Porque a gente sabe que a oxidação, que os radicais livres, eles são extremamente destrutivos para a gente. Então tudo que a gente faz combatendo os radicais livres vai ser extremamente benéfico para o meu metabolismo. E aí, o que eu estou fazendo aqui? Quando o laser vermelho entra em contato com o meu sangue, o laser vermelho vai fazer com que as minhas hemácias elas aumentem a produção de ATP, elas vão ter uma maior concentração de energia para que elas consigam estimular a produção da superóxido de dismutase. Então, quando eu faço ILIB, eu aumento a produção da superóxido de dismutase, então eu vou ter circulante no meu organismo mais superóxido de dismutase do que eu teria normalmente. Consequentemente, eu vou ter uma eliminação maior desses radicais livres. Ao mesmo tempo que eu tenho, quando estou fazendo o laser vermelho aqui nas minhas hemácias, um aumento do estímulo da produção da superóxido de dismutase, eu também vou ter, paralelamente a isso, um aumento dessa capacidade hemorreológica. O que vai acontecer quando eu melhoro, quando eu aumento a capacidade do meu sangue fluir? Eu vou ter um sangue menos inflamado, consequentemente eu vou ter um sangue que circula mais fácil, então ele fica assim, mais fluido. Eu vou ter um sangue menos grosso, que vai conseguir chegar e atingir os capilares menores, que muitas das vezes são menores que as próprias hemácias. E aí a minha permeação de oxigênio, de entrega, vai melhorar, tá? Por isso que, muitas vezes, quando a gente está fazendo ILIB num paciente para um rejuvenescimento, eu percebo que eu tenho mais crescimento de cabelo nesse paciente, porque eu melhoro a permeabilidade de oxigênio e nutrição dos capilares menores na cabeça, que de alguma forma, por causa de estresse, por causa de alguma coisa, não estava entregando nutrição suficiente para o bulbo, e esse cabelo estava caindo, não estava conseguindo se formar, tá? Então é lógico, a gente não faz ILIB necessariamente para crescer cabelo em alguém, mas normalmente a gente vê pelo aumento dessa capacidade biológica essa nutrição nesses capilares menores. Então, gente, o ILIB, ele é super importante a partir do momento que eu entendo que eu domino, que eu tenho uma tecnologia super acessível, estou fazendo aqui, tá? Que vai pegar toda essa oxidação que está acontecendo em mim, porque eu estou atendendo das 8 às 8, eu estou trabalhando com os pacientes cheios de EPI, eu estou respirando mal, né? Porque a máscara não deixa a gente respirar direito, a gente está se hidratando mal, a gente não está conseguindo comer direito, porque dá trabalho desmontar a EPI e montar de novo para poder ir no banheiro. Isso tudo gera consequências. Aí você começa a dormir mal, você começa a ter uma série de desencadeamentos de problemas, e aí a gente tem várias áreas voltadas de pesquisa hoje para o que a gente consegue melhorar com o laser, né, com o ILIB. A doutora Marisa está perguntando assim, há estudos sobre influência em doenças autoimunes? Deixa eu aproveitar esse gancho para falar sobre isso. Então, assim, quais são as indicações para o ILIB? Quais são eu vou sair da odontologia, tá, gente? Eu vou falar na medicina de uma forma geral. Quais são as indicações para o uso do ILIB? Inclusive, eu vou incluir uma coisa aqui que é mais nova até do que eu vou falar para vocês, para a gente poder se atualizar, tá? Então, o ILIB ele é muito indicado para quem tem asma e para quem tem outros distúrbios respiratórios. Por quê? Porque se eu tenho um aumento da inflamação do meu pulmão, eu vou ter um déficit de oxigenação, eu vou ter um aumento de radical livre circulante, porque eu vou entrar num estresse metabólico maior. Então, quem tem asma, para quem tem bronquite, para quem tem doenças inflamatórias pulmonares, o ILIB está super indicado, tá? O ILIB também está super indicado e tem muitas linhas de pesquisa voltadas para pacientes diabéticos, tá? Porque se eu sei que radical livre destrói célula produtora de insulina e se eu combater esses radicais livres, eu vou ter um reestímulo disso, tem toda uma linha de trabalho dentro da medicina em pacientes com diabetes, tratando sem remédio, desse jeito, tá? A gente também usa, ou também indica ILIB para pacientes que têm doenças cardíacas, hipertensão, outros distúrbios cardiovasculares, para que através da melhora da fluidez, da capacidade hemorreológica, da melhora da nutrição do tecido cardíaco, a gente consiga equilibrar um pouco o sistema, né? Lembra que um paciente que tem
hipertensão, vai estar inflamado de uma maneira maior, e esse sangue, esse paciente inflamado, ele vai bater mais nos capilares, então eu aumento minha pressão interna, vai ser mais difícil de melhorar. E aí esse paciente ou fica picando a pressão, ou ele não consegue equilibrar nunca, e a gente muitas das vezes com o ILIB vai conseguir, a gente não desculpa, os médicos muitas das vezes vai conseguir fazer, ou vão conseguir fazer um tratamento em equilíbrio de um paciente com a laser terapia sistêmica, tá, gente? Então, a gente tem várias indicações. Pacientes com anemia, pacientes com doenças autoimunes, como a doutora perguntou aqui. Tem várias linhas de trabalho. Gente, um dos trabalhos mais legais e mais novos é de ILIB em pacientes com fibromialgia. Então, imagina que a gente consegue equilibrar um limiar de dor de um paciente com fibromialgia com laser terapia sistêmica, tá? Mais uma vez, eu falo a gente, mas profissionais da saúde, os médicos, os fisioterapeutas vão usar o ILIB justamente nessa área. Então, o que vai acontecer? O que a gente precisa pensar um pouquinho aí? Na área da odonto, a gente vai usar muito o ILIB como um procedimento de rejuvenescimento ou de anti-envelhecimento, tá? A gente vai usar o ILIB como um detox, como um antioxidante, como um tratamento para melhora do estado geral do paciente. Então tem um paciente que está em DTM, que hoje está muito estressado por causa de tudo isso, eu vou usar o ILIB, tá bom? Só duas observações, gente. A gente tem muito paciente no consultório passando com esse estresse. O ILIB é fantástico, tá? Mas não adianta fazer uma sessão só, a gente tem que ter um controle aí. Eu vou explicar isso para vocês. Só queria falar duas coisinhas. Tem muito hospital na Europa já que trabalha para pacientes que chegam em AVC, né, com acidente vascular cerebral, ou infartados. Primeira coisa que ele chega no hospital, ele já liga um ILIB no punho dele, um ILIB modificado, não tem agulha. Porque um paciente nesse processo de infarto, de AVC, ele começa a inflamar, né? Ele tem uma cascata inflamatória enorme dentro do organismo e que pode desencadear outros problemas. Então, eles já entram com o ILIB de urgência para já começar a cuidar desse paciente. Imediatamente ele deu entrada no hospital, tá? Então, tem trabalhos muito legais mostrando a evolução desses pacientes, como você reduz tempo de internação, como você aumenta melhor o prognóstico desses pacientes fazendo isso, tá? É óbvio que a gente não vai deixar de fazer os outros procedimentos. Mas no começo de junho, maio para junho, começaram a sair muitos trabalhos no meio científico mostrando o quanto o ILIB era importante para ajudar um paciente que estava mais grave de Covid. Por quê? A gente sabe que uma pessoa com Covid, o que ele vai sofrer? Ele vai sofrer uma tempestade de interleucinas por causa da infecção de um vírus que a gente não tem proteção, né? E vocês podem ver, muita gente morreu ou morre por causa do Covid, não da infecção viral, mas por causa do processo inflamatório estúpido que acontece dentro do corpo. Os trabalhos chamam de tempestade de interleucina, por causa desse processo inflamatório tentando brigar contra esse vírus. E aí o que a gente vai ter no final? Um sangue extremamente grosso, cheio de trombo girando para todo lado, e o paciente vai ter AVC, ele vai infartar, ele vai sofrer outros problemas e vai falecer por causa desses outros problemas. E aí se sugere muito a entrada desses pacientes mais graves com ILIB, tá? Agora, a gente sabe que a nossa imunidade ela flutua muito também por causa de estresse, por causa de tudo isso. Então o ILIB ele também é sugerido quando detox, quando ele remove esse processo de oxidação, ele melhora a imunidade. Então, quem nunca fez, assim que a gente falar sobre as indicações, contraindicações, a gente já tem pergunta aqui de quem faz uso de anticoagulante, já vou chegar nas indicações e nas contras, estou nas indicações ainda, tá? Mas a gente tem uma diversidade enorme. A gente no consultório odontológico vai usar o ILIB como rejuvenescedor, como detox, como anti-envelhecimento, como cuidado nesse processo de vida, de melhora, de bem-estar de um paciente. Por tabela, eu vou melhorar a produção de serotonina, o sono, eu preciso avisar o cardiologista se ele tem pressão alta, que se ele piorar da pressão, ou na verdade se ele melhorar da pressão, é porque a gente está fazendo ILIB, aí o médico vai ter que ajustar a medicação, tá? Então tem uma série de cuidados que a gente tem que ter. Deixa eu ver uma perguntinha que chegou pra gente aqui.
É necessário num dia de uso total ou pode ser usado intermitente? Legal, já vou chegar lá no protocolo, já vou chegar em protocolo, tá? Quais são as contraindicações? Quais são as contraindicações? Gente, a gente não faz ILIB em mulheres grávidas e mulheres que estejam amamentando, beleza? Tá? Não tem trabalhos que mostram o que acontece com ILIB nelas, tá? Então, é assim, ó. A gente se coloca muitas das vezes em risco de bobeira, tá? Então é assim, não tem trabalho mostrando o que acontece com uma mulher grávida que faz ILIB, tá? Porque o ILIB é muito novo, então a gente não sabe o que acontece. A gente também não sabe o que acontece quando a gente faz ILIB em crianças ou em adolescentes. Então a gente não faz ILIB em crianças e em adolescentes, tá? Vamos pensar comigo aqui rapidão por cima na criança. Eu tenho a criança, ela está em crescimento, e aí eu faço laser no punho dela, tá? O que vai acontecer com o punho? Não vamos nem pensar na fase geral de circulação de sangue dela. Vamos pensar no punho. Se eu aplico laser, eu vou ter um estímulo de osso-integração ali. O que eu vou fazer com aquele punhozinho que eu estou fazendo laser? Ele vai parar de crescer, ele vai fechar o desenvolvimento dele, porque ele vai ser estimulado para isso. Então você vai encurtar o braço da criança se você fizer no braço. Tá? Então faltam muitos estudos ainda para a gente poder fazer com segurança, tá? Mulheres grávidas ou lactantes, se a criança dela de um dia para o outro tiver um sexto dedo, a culpa vai ser sua. Por quê? Porque você fez um laser nela. Como a gente não tem estudo que comprova que não vai surgir um sexto dedo na criança, a gente não faz. Eu sei que é um exemplo meio absurdo, mas a gente precisa se cuidar. Então em quem que a gente faz ILIB? Vamos lá. Pessoas normoreativas, em pacientes que não têm as outras contraindicações que eu vou falar aqui para vocês, a gente não faz ILIB em crianças e em adolescentes, em mulheres grávidas ou que estejam amamentando. Isso é meio que uma métrica comum, principalmente quando a gente usa tratamentos sistêmicos, tá, gente? Então a gente precisa ter esse cuidado. Vamos lá, contraindicações, vamos continuar, tá? A professora Ana Paula está perguntando aqui, você tem estudos sobre essa calcificação dos ossos das crianças? Professora, estão saindo os primeiros estudos. Isso são sugestões que a gente sabe a partir do processo de osso-integração que o laser pode estimular. Então, na dúvida, a gente não faz, tá bom? Contraindicações. Pacientes com alteração nos fatores de coagulação ou que tomam anticoagulantes. A gente não faz ILIB. Por quê? Porque a gente vai ter um aumento, uma melhora na capacidade imunológica que pode atrapalhar, tá bom? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, beleza? Então a gente não faz ILIB em pacientes que têm mudanças em fatores de coagulação, que nem que tomam anticoagulantes, tá? O sangue vai ficar fino e a gente pode ter problema. A doutora Mariana falou assim, não tem estudo ainda, mas em gestante ajuda muito em enjoos. Doutora, eu peço muito para os meus alunos principalmente, tomarem muito cuidado, porque eu não quero ser responsável por algum problema frente contra aí a produção científica que ainda não está sedimentada com ILIB, tá bom? Portadores de marca-passo ou outros implantes eletrônicos, a gente não faz ILIB, vai ter uma alteração na hemodinâmica desse paciente para melhor, mas que pode atrapalhar esses dispositivos eletrônicos, beleza? Doutora Estela, a gente pode fazer ILIB em quem já teve aneurisma sim. Se esse paciente que teve aneurisma, ele toma anticoagulante, a gente não pode fazer ILIB, beleza? A gente não faz ILIB também em quem tem câncer, tá? A gente não faz laser terapia sistêmica num paciente que tem câncer, tá? Por quê? Gente, um paciente com câncer é um paciente que está debilitado, onde ele está fazendo um tratamento para matar algumas células que estão acontecendo justamente que tem que morrer, né? E eu não posso correr o risco de oxigenar, de entregar uma nutrição de volta para essas células. Não fazemos ILIB em pacientes com câncer, tá? E a gente também não faz ILIB em pacientes que tenham glaucoma. Então, vamos lá, vamos recapitular. A gente não faz ILIB em mulheres grávidas ou amamentando, crianças e adolescentes, porque a gente não tem evidência científica de que não vai acontecer nada com eles. Enquanto não há evidência, eu não gosto de ser empírico e falar faz porque vai dar tudo certo. Eu não gosto. É uma posição minha, Matheus, que estou ensinando vocês e gosto de ensinar com muita responsabilidade.
Prometo que assim que saírem os artigos que justifiquem a gente fazer, eu vou avisar vocês, eu vou falar, gente, manda bala. O que eu não quero é falar, olha, gente, saíram alguns artigos mostrando que a gente tem problema assim, assim, assado, quando eu faço ILIB em uma pessoa que está amamentando, ou quando eu faço ILIB numa pessoa que está grávida, ou quando eu faço ILIB numa criança. Eu não quero dar essa notícia, tá? Então, eu prefiro que a gente tome cuidado. É muito bom a gente, enquanto profissional, ter bastante cuidado nesse processo de aplicação, de aplicabilidade, de querer entrar em algumas áreas onde a gente pode ter problema. Beleza? A gente não faz ILIB em pacientes que têm alteração em fator de coagulação ou que tomam anticoagulantes. A gente não faz em pacientes que têm glaucoma, tumores de sangue ou cânceres em geral a gente não faz. Pré-cirúrgico a gente não faz ILIB. Gente, um paciente que tem uma melhora na capacidade imunológica vai sangrar mais. Então até 5 ou 4 dias antes da cirurgia a gente não faz mais ILIB, porque esse paciente vai ter um sangramento maior, beleza? E a gente não faz ILIB em pacientes que tenham implantes eletrônicos, marca-passos, para a gente não ter um sofrimento desses pacientes, tá? Então assim, se o paciente ele tem uma doença reumática, as indicações do ILIB são muito boas, tá? Tem muitos trabalhos. O que eu peço para os colegas, a gente é dentista, a gente tem que ter um pouco de cuidado nas áreas que a gente vai entrar. Eu sei, a gente vai falar, mas é para fazer na minha mãe. É legal ter um médico acompanhando, mas os trabalhos são muito legais nessa questão de dores e sofrimento aí por doenças reumatológicas, tá? Quem toma imunossupressor pode fazer? Não tem muitos trabalhos mostrando, mas os trabalhos que tem, eles falam que não tem problema. Eu tenho um paciente tomando imunossupressor, ele fazer ILIB, tá bom? Então, assim, a gente precisa ter bastante cuidado na hora de indicar para poder fazer ILIB, tá bom? A doutora Carol perguntou por que no glaucoma não? Porque a gente sabe, e isso tem até uma área da oftalmo que já está desenvolvendo trabalhos, tá? Que corria-se um risco da gente ter uma diferença de pressão intraocular, tá? Os trabalhos que estão sendo desenvolvidos estão mostrando que não tem, tá? Mas por enquanto também mesma coisa, a gente respeita um pouco isso para a gente não invadir uma outra área e ter problemas. E aí assim, gente, não tem embasamento científico, dançou, tá? Não faça. Thiago está perguntando, diabéticos e cardiopatas, ILIB totalmente indicado, tá? A gente, como dentista, pode fazer, mas não para melhorar a diabetes dele, tá? A gente não vai tratar a hipertensão desse paciente, mas a gente tem que ter cuidado com isso. A gente conversa e trabalha muito junto com os médicos para evoluir, tá? Doutora Ju perguntou, Matheus, a AS infantil pode considerar como anticoagulante? Pode, doutora. Então o paciente toma AS, cuidado. Se esse sangue vai ficar mais fluido, esse paciente vai desmaiar mais fácil. E aí a culpa vai ser nossa. E eu odeio que a culpa seja nossa, tá? Por isso que é bom a gente ter embasamento científico pra gente poder ter sucesso, tá? Então a gente precisa sempre raciocinar, né? O que está acontecendo? Então num paciente com Covid que está internado e que está com ventilador, respiração mecânica e tal, o ILIB vai ser muito indicado para ele porque eu vou diminuir essa cascata de inflamação, tá? Tem um pacientinho que está passando comigo, mas que toma AS. Vou fazer ILIB? Gente, eu tenho que pensar muito, porque eu posso trazer mais problema do que benefício para esse paciente. Então eu tomo cuidado para a gente não ficar preocupado. Beleza? Então assim, o ILIB é fantástico. A gente tem uma aplicabilidade enorme. Dentro do consultório a gente vai trabalhar como anti-envelhecimento, como um rejuvenescedor, como um detox. Mas o ILIB me força, gente, a ter uma anamnese muito bem feita. Tá? Eu não posso conhecer meu paciente, fazer 2 perguntas e já sentar e pôr ILIB nele, tá? Não é assim que a coisa funciona. Até eu indicar o ILIB, eu tenho um caminho a seguir. Eu preciso conhecer meu paciente, saber como ele é, se ele toma remédio, se ele já teve algum caso de câncer antes, né? Hoje, ainda bem, a gente tem muito paciente que enfrenta um câncer e sai dessa e entra em remissão e fica bem. E aí, nesses pacientes em remissão, mais de 5 anos, eu posso fazer o ILIB, sim. O que eu não posso fazer é um paciente que está fazendo químio, que está fazendo rádio. Tá? Eu corro o risco de balancear para o lado errado esse tratamento. E aí a culpa vai ser minha. Por isso que ela não pode ser. Eu sei que existem questionamentos diferentes, eu gosto de estar muito embasado em ciência e é isso que eu estou passando para vocês. Se você não fizer em mulheres grávidas ou amamentando, não fizer em crianças, não fizer em adolescentes,
Se você respeitar e não fizer em pacientes que tomam anticoagulantes ou que têm alterações de coagulação, se a gente fizer, tomar o cuidado de não fazer em pacientes que tiveram ou têm câncer, glaucoma, em pacientes que têm aí, usam marca-passo, todos os outros eu posso fazer ILIB, beleza? Em todos os outros, tá? Então a gente precisa ter esse cuidado. Eu tenho modelo de anamnese, tá, gente? Lá no meu curso de laser, no curso de harmonização, a gente tem de fototerapia na harmonização, a gente tem anamneses completas para você poder se cercar. Não são 30 minutos de conversa, mas são perguntas específicas para você filtrar, tá? Para você coordenar isso melhor. A gente tem que se proteger, a gente tem que proteger nosso paciente. O doutor André está perguntando, paciente que tem síndrome do ovário policístico, doutor, me fala, por que você faria ILIB nessa paciente, tá? Não é por causa da síndrome, mas sim porque ela como um todo provavelmente quer fazer o anti-envelhecimento, alguma coisa, né? Pode fazer, não tem problema, você pode fazer ILIB nela sem problemas, beleza? Gente, qual que é o protocolo de ILIB? Como é que eu faço esse carinha aqui, tá? Aliás, acabou de acabar, ele apitou a última vez aqui, muito bom, já era, eu já fiz meu ILIB aqui, espero que vocês já tenham feito também. Olha só, ILIB. É legal a gente padronizar um protocolo para não ter muita bagunça, para a gente seguir um protocolo que está bem estabelecido dentro da área científica, tá? Para a gente poder ter resultado. Vou contar para vocês como que é o protocolo anti-envelhecimento, que é o protocolo detox, que é o protocolo que eu uso em 100% dos meus casos no consultório. Como é que ele funciona? A gente coloca a pulseirinha, o posicionador. Ó, o meu estava apertado, fiquei conversando com vocês, não vi. Ó, quando a gente aperta o que acontece, tá vendo? A gente carca o laser sem querer, não faz bolha, não faz nada, mas ele fica o desenhinho aqui. A gente coloca em cima da artéria radial, aquela artéria que a gente pega a pulsação, a pulseirinha para posicionar o laser, tá? A gente liga o laser vermelho por 30 minutos. Dia sim, dia não, a gente faz 10 aplicações, tá? Então em 20 dias eu faço 10 aplicações de 30 minutos, beleza? Depois dessas 10 aplicações, o meu paciente descansa 20 dias e volta comigo para fazer mais 10 aplicações, dia sim, dia não. Esse é o protocolo de ataque de anti-envelhecimento e a gente vai ter como resposta esse paciente se sentindo melhor, evoluindo bem, a gente vai ter um paciente que vai ter um sono melhor, a gente tem respostas de pacientes aí em processos e quadros depressivos que melhoram, a gente vai ter mais produção de serotonina, a gente vai ter toda uma mediação aí de dopamina para esse paciente sentir melhor, beleza? Esse protocolo de 10 sessões eu repito, eu faço ele de novo a cada 4 meses ad eternum. Eu vou fazer isso no meu paciente, tá bom? Então é assim, ó. Eu faço as 10 sessões dia sim, dia não de 30 minutos, espero 20 dias, faço mais 10, descansamos, a cada 4 meses a gente repete 10 aplicações e assim eu vou entrar nesse paciente um processo de melhora contínua, ele estressa por 4 meses e a gente trata. A gente estressa e trata. Doutora Priscila está falando assim, tem problema pular o fim de semana? Não tem problema, tá? Não precisamos ser tão específicos. Eu posso fazer assim, doutora, segunda, quarta e sexta, segunda, quarta e sexta, segunda e quarta. Tá? Eu posso fazer nesse ritmo, ou melhor, segunda, quarta e sexta, segunda, quarta e sexta, segunda, quarta e sexta e segunda. Terça, quinta e sábado, terça, quinta e sábado, terça, quinta e sábado, terça. Não tem problema a gente pular. O importante é a gente ter esse ritmo. E é claro, né, gente, não é depois da primeira sessão que eu vou começar a ver se já sumiu ruga. Não é isso, tá? Normalmente o nosso paciente, depois do primeiro protocolo, ele vai falar, nossa, eu tô descansando melhor, eu tô mais calmo, não tô tão estressado, eu não tô tão explosivo. É isso que a gente quer. E a partir do momento que a gente não deixa o paciente envelhecer mais rápido, a gente entra no processo de rejuvenescimento, que é o que a gente precisa, tá? Então imagina que num paciente que teve, vamos exagerar de novo, uma necrose de ponta de nariz por causa de um preenchedor, tá? Esse paciente que teve essa necrose de ponta de nariz por causa de um preenchedor, ele vai ter zero circulação, zero nutrição nessa necrose. Tudo que eu fizer para melhorar a nutrição da região vai me proteger.
ou vai proteger esse paciente. Então a gente entra com o ILIB para proteger esse paciente desse processo aí de falta de circulação na ponta do nariz. É óbvio que eu vou entrar com medicação, vou fazer PDT, vou fazer várias coisas, inclusive amanhã a gente vai conversar sobre terapia fotodinâmica, descontaminação com azul de metileno e laser. Não perde amanhã, a gente vai conversar sobre isso. Mas dentro das intercorrências de Hoff a gente usa muito, a gente usa bastante o laser como um laser sistêmico e como um laser local, tá? A doutora Cláudia perguntou aqui, após 4 meses faz 10 sessões e depois de 4 meses de novo mais 10 e depois de 4 meses mais 10 e assim a gente vai. O que é legal disso? Gente, eu gero uma recorrência no meu consultório. O paciente vinha a cada 6 meses para fazer profilaxia, agora ele vem a cada 6 fazer profilaxia e a cada 4 fazer ILIB, tá? Para eu trabalhar nesse processo de rejuvenescimento. E aí eu vou fazer clareamento, e esse paciente vai entrar em controle de clareamento, eu vou fazer preparo de pele, eu vou fazer preenchedor, eu vou fazer orto, não importa. Eu vou ter mais um motivo para esse paciente me procurar. Então, além de eu entregar saúde para ele, de entregar um processo anti-envelhecimento, eu tenho um paciente que está sempre retornando no consultório para eu cuidar. Isso me dá muita segurança para poder trabalhar, né, gente? Então, assim, ó, o ILIB é uma área extremamente apaixonante para a gente trabalhar, tá? É óbvio que eu tenho que conhecer muito as indicações e as contra. O doutor está perguntando se eu recomendo fazer aí o exame de sangue, né, nesse paciente. Gente, tem alguns pacientes que eu faço controle em hemograma. Não é um protocolo, não é necessário. A gente não está querendo medir tanto linha branca, linha vermelha desse paciente, melhor e tal. Tem alguns casos que eu quero medir sim plaqueta, eu quero saber como é que está evoluindo esse paciente. Então a gente pede hemograma, mas é um capítulo à parte, tá? Não está incluso dentro do protocolo do ILIB, tá? Você pode fazer o ILIB no seu paciente numa boa, tá? Mas o que você tem que fazer? Você tem que saber e dominar a técnica. Você tem que dominar até onde você quer chegar, qual que é a resposta, ou por que você não está vendo resposta, qual resposta você queria, né? Muitas das vezes a gente gera um monte de expectativa em cima de um paciente que não tinha necessariamente a indicação de fazer ILIB, ou de um paciente que não consegue ter essa sensibilidade, né? De saber se está melhorando ou não, se está sentindo bem ou não. Então a gente tem que fazer, mais uma vez aqui eu venho falar, o diagnóstico é muito importante, tá? Eu preciso olhar para o meu paciente e entender como é que ele está. Hoje está um pouco fácil de falar que praticamente todo mundo precisa de ILIB. Por quê? Porque está todo mundo estressado, está todo mundo fora de rotina, né? Ou espero que esteja pelo menos. Não está tudo normal, a vacina que estava dando certo não está dando, né? Deu lá um efeito colateral, a gente precisa esperar para ver o que foi. E isso gera estresse na gente, porque a gente olha para o consultório e pensa, putz, eu não posso atender no ritmo que eu atendia antes, eu preciso descontaminar, preciso limpar, preciso me proteger, preciso chegar em casa tranquilo. Isso gera oxidação dentro da gente, a gente inflama por causa disso. Então, hoje está um pouco fácil de fazer indicação, porque está todo mundo precisando fazer esse processo detox. Mas conforme você vai fazendo a leitura das indicações, conforme você vai mergulhando nesse assunto, né, não é numa noite, numa live que a gente vai sair aí derrubando todo mundo, fazendo todo mundo fazer ILIB e tal, não é assim. A gente precisa ter essa provocação de que eu tenho um tratamento sistêmico extremamente importante que faz uma diferença enorme dentro de um sistema que está estressado para melhorar, né? Então tudo que a gente tem de conhecimento para melhorar os pacientes, a gente vai usar, a gente vai trazer isso para eles. Isso é tecnologia de ponta. Gente, onde a gente já viu, ou como que a gente ia imaginar que uma luz no sangue ia conseguir ter tanto benefício? E tem, né? A gente sabe que a gente é feito de luz, a gente depende de luz, né? Quando a gente tem, quando uma criança nasce prematura, ela precisa tomar banho de sol. Normalmente ela vai para uma câmara com luz azul, violeta e tal, para desenvolver vitamina, para desenvolver o metabolismo. A gente depende da luz para viver, a gente não faz vitamina D se não tomar sol, né? E aí, assim, tudo isso circula a gente precisa estar inserido nesse contexto de que a gente depende de luz e sim, com uma luzinha que eu coloco no meu punho, eu consigo fazer um processo de rejuvenescimento, anti-estresse, equilibrar sono. Eu tenho uma melhora enorme no meu paciente. Por que eu não vou dominar essa técnica e por que eu não vou oferecer, né? Eu não posso ficar para trás disso, eu não posso comer bola, eu não posso deixar a parte científica de lado, né? É claro que eu não quero que vocês não precisam ler 60, 70 artigos, tá? Mas podem confiar em mim, tá? De que
Se eu falo que, gente, precisa tomar cuidado aqui, não faça naquele paciente, é porque a gente tem uma série de razões para falar isso e eu não quero nenhum colega com problema por causa disso. Até hoje eu durmo muito tranquilo, eu sei que nenhum colega está fazendo em quem não devia, né? E a partir do momento, então, que a gente domina as luzes, domina esse universo, de que eu tenho num laser um anti-inflamatório, um analgésico, um biomodulador, que vai me ajudar numa série de coisas, gente, isso é o futuro. Vocês sabem que os antibióticos não estão evoluindo na velocidade que a gente precisa para matar a bactéria. E como é que a gente mata a bactéria, né? Hoje a gente mata com azul de metilena e laser vermelho, com terapia fotodinâmica. Tem estudos em Harvard, em outras faculdades já rolando, e que você consegue fazer num paciente, ao invés de dar antibiótico para ele tomar, você dá um banho de uma luz específica nele, no sangue dele, e a gente consegue zerar a bactéria circulante nesse organismo sem tomar remédio. Quando eu faço um tratamento com luz, eu não seleciono bactéria. Gente, vocês têm noção do que é isso? Quando o paciente toma antibiótico, a bactéria ela se rompe de diversas formas e as outras conseguem aprender com esses pedacinhos a ficarem fortes, beleza? Então as células se desenvolvem dessas bactérias, então elas desenvolvem uma resistência a antibiótico. Quando a gente faz terapia fotodinâmica, que é o que a gente vai conversar amanhã, a gente elimina de 99% a 100% dos micro-organismos, bactérias, vírus e fungos, sem fazer seleção. Acabou a preocupação de eu fazer seleção de bactéria com antibiótico. Então a gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa saber que esse é o futuro. Então ILIB é o futuro, já é o presente, a gente já faz hoje. Isso é o futuro, quero fazer um convite para vocês. Amanhã às 9 horas eu vou falar aqui sobre terapia fotodinâmica. Se vocês tiverem mais alguma pergunta hoje, me perguntem aqui que eu vou respondendo vocês para a gente poder encerrar, tá, gente? Para eu não ficar me falando muito, porque vocês viram que eu sou apaixonado. Tecnologia muda vidas realmente, o laser muda vidas, o laser muda carreiras para melhor. Só que a gente tem que ter embasamento científico para fazer isso, tá? Doutora Priscila perguntou, o seu curso tem presencial? O meu curso ele não tem presencial, a gente faz aulas ao vivo com todo mundo no Zoom, para a gente poder conversar, discutir, trocar uma ideia, tá? Doutora, presencial esse ano zerado, não temos, tá? Não temos essa previsão, porque é melhor todo mundo se cuidar um pouquinho mais ainda. Os artigos para estudo que a doutora Cláudia está falando. Doutora, lá no meu canal do Telegram tem um monte de conteúdo para ler, tá? E quando você entra no Telegram, você consegue voltar a assistir o conteúdo inteiro. Então não tem perigo, você tem muita coisa para estudar lá, tá? E valores, como cobrar? E valores, legal, deixa eu terminar com isso então. Gente, quanto cobrar? Depende de uma série de coisas, tá? Dentro do mercado hoje, entre 900 e 1.200 até 1.500 reais, um protocolo de ILIB está muito justo, o valor, tá bom? Eu acho que isso tá dentro do mercado, tá? O ILIB, a doutora Marisa acho que perguntou quantos anos ele está no mercado e estudos. Tem desde 2000, tá? Isso é novo, tá? O ILIB é novo. A doutora Kelly está falando utilização do ILIB 45 minutos por dia? Não, ILIB 30 minutos por dia, tá, gente? Descontaminação bucal pós-profilaxia, vou falar amanhã, terapia fotodinâmica, tá? Valor do curso, amanhã eu conto para vocês, tenho novidades boas. Doutora Estela, muito obrigado pelo elogio. Doutora Estela já fez o curso de laser, ela já é expert em laser, ela já está usando e abusando do laser, ganhando muito no consultório, deixando os pacientes muito felizes, e é isso que a gente precisa. Obrigado, professora Ana Paula.